agradecer a sua participação nesta audição de hoje e damos assim por concluída esta audição e passaremos então para a audição conjunta do ICNF e da CCDR de Lisboa e Val do Tejo, que penso que já estão entre nós. Pronto, aproveito para cumprimentar então o Sr. Presidente do ICNF, o Engenheiro Nuno Banza, o Engenheiro Rui Pombo, também do ICNF. Bom dia, Sr. Presidente. E a doutora Paula Pinto, Presidente da Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional de Lisboa e Val do Tejo. Conforme vos sou informado, depois disporão de 8 a 10 minutos para uma intervenção inicial, mas antes de passarmos essa fase, terá o uso da palavra o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ambos, peço desculpa, requerentes desta audição. Portanto, por ordem de entrada, terá primeiro a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, a senhora deputada Alma Rivera, num período máximo de 3 minutos para a apresentação do requerimento. Obrigada, Sr. Presidente. Bom, já muito aqui foi dito e, de facto, compreende-se bem que há aqui dois interesses absolutamente incompatíveis. Neste caso é o interesse público, o interesse ambiental, o interesse das populações e, por outro lado, há um interesse que é eminentemente económico e é imobiliário e que nos parece que está a prevalecer. E, portanto, nós, perante esta questão, e uma vez que isto tem a ver com um plano de pormenor que foi aprovado, nós, Sr. Presidente, nós queríamos aqui esclarecer um conjunto de aspectos. Em primeiro lugar, o porquê de a CCDR ter aprovado um plano de pormenor que contraria as orientações de gestão de território e em que fundamentos assenta, de facto, essa decisão. Nós estamos a falar de terrenos junto à linha de costa, terrenos já aqui abordados densamente povoados, vulneráveis a cenários previsíveis de alterações climáticas, com outras implicações também que não aprofundámos tanto, como o ruído, as emissões atmosféricas, pressões sobre as acessibilidades já existentes, e coloca-nos a questão porque é que as preocupações que a população suscitou e que vão ao encontro daqueles que são os instrumentos de ordenamento do território que nós temos foram completamente apagadas do mapa. Este projeto que mereceu a contestação dessas mesmas populações, que participaram ativamente nos processos de consulta pública, parece que foram absolutamente ignoradas. E nós gostávamos também de questionar concretamente a CCDR, mas também o ICNF, de que modo é que a participação pública é, afinal, considerada nos processos de avaliação ambiental. E uma vez mais, dizer que para nós não pode ser apenas um proforma para cumprir o calendário, para assumir que as formalidades estão todas respeitadas. Porque a verdade é que os argumentos das populações nunca são considerados. Nós estamos a falar de milhares de participações ao longo de décadas, nem sequer é uma coisa do momento atual, e isso tem sido absolutamente ignorado. E, portanto, nós gostávamos de perguntar, tanto ao ICNF como à CCDR Lisboa e Val do Tejo, em que medida é que consideram que o plano de pormenor estava de acordo com o PROD. Muito obrigado, Sra. Deputada. Terá agora o uso da palavra também para a apresentação do requerimento o Sr. Deputado Miguel Costa Matos, também num período máximo de 3 minutos. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar a CCDR Lisboa e Val do Tejo, cumprimentar o ICNF e da parte do Partido Socialista nós queremos ouvir essas entidades, porque de facto existe uma proposta de procurar que haja uma classificação ambiental, nomeadamente de paisagem protegida destes territórios, e queremos perceber qual é que é a execuibilidade técnica desta proposta. Queremos naturalmente perceber também se a votação do Presidente Junta na Assembleia Municipal, depois de ser mandatado pela Assembleia de Freguesia,
para não para votar contra o projeto, se foi uma votação legal ou ilegal, tendo em conta as competências da CCDR como entidade que supervisiona também o poder local democrático e o respeito das leis por parte do poder local. E em terceiro lugar, aproveitamos para, tendo em conta esta proposta da parte do Presidente da Câmara Municipal, Carlos Carreiras, para perceber se alguma vez se viu, em Portugal ou noutro sítio, que o ordenamento e o regime jurídico urbanístico pudesse ser excepcionado por uma lei nacional, aqui para criarmos uma situação de exceção à volta da questão de Carcavelos Sul, ou se porventura as responsabilidades para recuar e reconsiderar com este plano estão firmemente com a Câmara Municipal de Cascais, que insiste em não recuar com este projeto profundamente desproporcional e despropositado e que conta com a frontal e clara oposição das populações locais. São estas as três perguntas que, em primeira instância, gostávamos de solicitar à CCDR e à ICNF para poderem responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Conforme disse no início desta audição conjunta, agora quer o ICNF, quer a CCDR tiram à sua disposição um período máximo de 8 a 10 minutos para as suas intervenções iniciais. Pela ordem que me foi feita chegar, começará o ICNF, o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, e, portanto, dou a palavra ao seu Presidente, ao Engenheiro Nuno Banza. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, bom dia a todos, caros colegas da CCDR, caros colegas do ICNF, muito obrigado. Não sei, em primeiro lugar, gostava de confirmar se me estão a ouvir adequadamente. Vamos ouvi-lo e a vê-lo perfeitamente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ajuda bastante a saber isso. Eu não vou demorar muito tempo nesta minha intervenção, porque eu tenho comigo o Sr. Engenheiro Rui Pombo, que é meu colega de Conselho Diretivo e que exerce as funções de Diretor Regional de Lisboa e Val do Tejo do próprio Instituto, que, como sabem, os seus deputados, está regionalizado e, portanto, esta matéria é gerida regionalmente na Direção Regional de Lisboa e Val do Tejo. Queria, no entanto, dar nota de que esta matéria é uma matéria na qual o Instituto participou apenas marginalmente, pela sua natureza e pelo enquadramento legal que lhe está associado, e que, pronto, agora o Engenheiro Rui Pombo dará nota das questões mais de detalhe. Houve já uma pergunta do Sr. Deputado Miguel Costa Matos que tem a ver com o facto de isto poder vir a ser uma área de paisagem protegida local. Nós depois, eu depois mais à frente poderei dar algumas notas sobre isso, mas para já, com a licença do Sr. Presidente, pedi ao meu colega Rui Pombo que pudesse fazer então uma nota mais detalhada sobre aquilo que foi o acompanhamento do Instituto nesta matéria da Quinta dos Ingleses. Se o Sr. Presidente concordar. Sim, então tem a palavra o Engenheiro Rui Pombo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Sr. Engenheiro, eu peço que ligue a câmara, se faz favor. Sim, já está, penso que já estará. Já está, confirmo. Ok, muito bem. Muito bom dia a todos. Sr. Presidente, na sua figura, cumprimentar todos, seus deputados, bom dia também a todos. Dar nota então daquilo que é o enquadramento e a forma como o ICNF participou neste processo. Este processo teve uma solicitação de um parecer ao ICNF por parte da entidade que é a autoridade da AIA, que é a CCDR-LVT, ou que foi a CCDR-LVT, e o ICNF participou enquanto entidade externa consultada nesse âmbito e pela autoridade de AIA. Portanto, foi nesse âmbito paralelo, digamos assim, não fez parte da Comissão de Acompanhamento do AIA, mas enquanto entidade externa. E naquilo que são as suas competências enquanto Autoridade Nacional para a Conservação da Natureza e Biodiversidade e enquanto Autoridade Nacional das Florestas, emitiu esse mesmo parecer. Esse parecer incidiu sobre aquilo que é a análise do enquadramento e da localização do projeto. O projeto não está integrado em área classificada, isto é, não incide sobre nenhuma área classificada como área protegida ou rede Natura 2000. Portanto, não faz parte do Sistema Nacional de Áreas Classificadas. Também não é uma área submetida ao regime florestal e, portanto, nesse âmbito,
não tem, de alguma maneira, do ponto de vista daquilo que são as competências do ICNF, pronúncia relativamente a isso. Daquilo que é a análise que foi feita com base nos documentos que nos foram distribuídos e analisados, e do conhecimento do local, não existem espécies de fauna e flora ou habitats prioritários referenciados como existentes na área em estudo, e, portanto, desse ponto de vista, não existiria uma limitação que impedisse a emissão e daquilo que foi a conclusão do projeto da AIA. Daquilo que tem a ver com as questões relacionadas com a autoridade, enquanto autoridade florestal nacional. O Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios e a Carta de Periodicidade de Risco de Incêndios classifica, ou melhor, não classifica a área como alto ou muito alto risco de incêndio, e, portanto, daquilo que é o enquadramento no Decreto-Lei 124/2006, na sua redação atual, ou a redação à data, também não tinha também, de alguma maneira, limitações a esse nível, porque, como já referi, a classificação do espaço não era de alto ou muito alto risco de incêndio. Relativamente às espécies protegidas existentes também na área, o parecer emitido salvaguardou também, na fase de implantação do projeto, que fossem salvaguardadas e conservadas, digamos assim, todas as espécies protegidas, designadamente de sobreiro ou assinheira, que pudessem existir no local. Naquilo que foi o parecer foi condicionado com algumas referências, designadamente para aquilo que é a área verde que o projeto terá na fase de implantação, promovendo o controle de espécies invasoras existentes, a sua substituição por espécies autóctones e endémicas, e também a salvaguarda e a requalificação, minimizando, obviamente, impactos de toda a estrutura hídrica existente na área de implantação do projeto, potenciando dessa forma a promoção de espaços que venham a poder albergar espécies de fauna ou flora prioritárias e, portanto, assim, promovendo habitats que potencialmente podem vir a ocorrer se bem geridos no espaço. Portanto, o parecer do ICNF e a participação do ICNF foi exatamente neste âmbito e sobre estas mesmas questões, enquanto Autoridade de Conservação da Natureza e Biodiversidade e Autoridade Florestal Nacional. Eventualmente, depois, mais à frente, o Sr. Presidente também já o referiu, podemos destacar de alguma maneira aquilo que tem a ver com a iniciativa que poderá vir a ocorrer ou não de classificação de uma área protegida de âmbito local, uma vez que, como também já referimos, não existem espécies significativas ou habitats significativos que levem a uma promoção de uma área protegida de âmbito nacional. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, agora também para uma intervenção com um período máximo de 10 minutos, tem a palavra a Sra. Presidente da CCDR Regional de Lisboa e Val do Tejo. Muito bom dia, Sr. Presidente. Estão-me a ouvir? Estamos a ouvir e a vê-la perfeitamente. Peço desculpa, muito bom dia também aos senhores deputados. Queria só começar por clarificar um equívoco. Eu não sou a Sra. Presidente da CCDR, fui indicada pela Sra. Presidente, eu sou chefe de divisão da área da gestão territorial, portanto acompanhei este plano de pormenor aqui na CCDR e eu tinha preparado uma intervenção para fazer uma resenha do que tinha acontecido desde 2011, mas perante as questões concretas dos senhores deputados do PCP e do PS, eu gostaria de começar por dizer duas questões. O alegado incumprimento do PROTA-AML, importa desde já fazer um esclarecimento, porque é referido no requerimento do PCP que a área abrangida por este plano de pormenor
é abrangida por uma área vital do PROT. E isso não corresponde ao que existe. Portanto, ele de facto, esta área é abrangida pelo eixo Algés-Cascais e tem orientações específicas relativamente a dar uma prevalência à área de fruição e ao espaço público em detrimento do que é usos particulares. Mas importa também, desde já, nós dizermos que o PROT é um instrumento orientador, não é executor. E, portanto, a escala física em que delimita as coisas não são para ser lidas à linha como é um plano municipal. Bom, de qualquer das maneiras, em 2011, quando a Câmara Municipal de Cascais apresenta à CCDR o plano, ele vai à Conferência de Serviços e sai com um parecer desfavorável de várias entidades, entre as quais a CCDR. CCDR que invocou várias coisas. A primeira era, de facto, não haver ali uma prevalência do uso público, principalmente na faixa litoral, ou seja, na frente de mar. E haver ali também uma área de proteção da costa costeira que tinha que ser marcada na REN e que não estava marcada na REN. Na sequência desse parecer desfavorável, foram muitas as conversações tidas com a Câmara, em termos de concertação, com a presença de outras entidades, nomeadamente com a APA, que era a entidade responsável pelo plano de ordenamento da orla costeira, e que também suscitou questões, nomeadamente do estacionamento e da dotação do estacionamento. E, portanto, nós fomos fazendo um trabalho com a Câmara para, conciliando os bons princípios do ordenamento do território, mas também as vontades da Câmara e dos particulares que são proprietários dos terrenos, nós conseguíssemos encontrar uma solução que servisse os interesses públicos e privados. E, portanto, em 2012 houve uma primeira abordagem de concertação e depois, em setembro, houve outra abordagem e que terminou em 2013 no sentido de o que a CCDR tentou e conseguiu parcialmente é que a parte edificatória de habitação que estava na frente de costa se desdensificasse, ou seja, reduzisse o número de pisos, viesse para os lotes que eram mais colaterais. Eles não se podiam aproximar muito do caminho de ferro, porque prendia-se também com outras questões acústicas, que são tudo questões que depois confluem para um conjunto de uma solução consentânea. Portanto, a habitação junto ao caminho de ferro era uma impossibilidade em cumprimento do regime geral do ruído. Portanto, diminuiu-se a edificação na linha de costa e abriu-se em bastante a linha do parque urbano associado à Ribeira de Sassueiros. E, portanto, em 2013, a presidência desta casa, da CCDR, entendeu que a solução apresentada pela Câmara, que tinha menor número de fogos do que outra proposta que se tinha visto muito antes e que já vinha do primeiro PDM, mais uma alteração do desenho urbano, de tentar abrir as frentes de ventos e de exposição às brisas marítimas, com um desenho urbano não longitudinal que cortasse a frente de mar, mas sim que abrisse laterais, mais a redução do número de pisos nessa frente, em compensação pelos lotes mais recuados, e o cumprimento do regime legal da REN, com a não impermeabilização desta frente mais costeira do estacionamento, etc., associado ao POC, e a abertura da linha de água com um parque natural mais vasto, a CCDR deu-se como satisfeita. Relativamente à questão colocada pela senhora deputada do PCP, sobre a opinião pública ser ou não consequente
nestes procedimentos legais, seja o plano, seja o estudo de impacto ambiental, eu julgo que a CCDR, tanto numa posição como noutra, nunca assume isto como um formalismo. Mas é verdade que nós não podemos tomar a posição pública contra a legalidade. E, portanto, quer no plano de pormenor, em que a discussão pública e a resposta ao público cabe sempre ao município, porque é ele o dono do plano, e de facto, à data, a CCDR não entendeu que houvesse incumprimentos legais ou regulamentares que justificassem uma posição junto do Ministério Público para eventual averiguação de nulidade do plano. Isso de facto não ocorreu. A CCDR deu-se por satisfeita com a proposta final apresentada em 2013. Portanto, entendeu que não havia um incumprimento legal. Quanto ao estudo de impacto ambiental, as variadíssimas entidades que são ouvidas e que têm que se restringir à sua legalidade e que, portanto, impõem os condicionamentos legais todos, são ouvidos e transcritos para as decisões de estudo de impacto ambiental. E, portanto, neste momento o estudo de impacto está em fase de decap, ou seja, já foi emitida uma decisão de conformidade do projeto de execução. A entidade, o requerente, que são 2, apresentaram elementos e, portanto, no caso concreto do ordenamento do território, já sei que foi emitido parecer no sentido que foi cumprido integralmente o plano de pormenor e foi cumprido integralmente o regime da REN, salvaguardadas 2 ou 3 questões de detalhe associadas a ações muito concretas no parque urbano e nas ciclovias e nos percursos pedonais. O parecer da APA já terá sido emitido favoravelmente, o que também é importante para a REN. Portanto, não posso acrescentar que há aqui nenhuma posição de incumprimento legal que faça com que, nesta fase do estudo de impacto ambiental, se possa dizer que a CCDR não cumpriu nem atendeu às questões colocadas pelos particulares. Agora, eu penso que é importante frisar aqui que, de facto, quer o plano de pormenor e no estudo de impacto ambiental, que depois irá conduzir a uma operação urbanística que é licenciada pelo município, é crucial a maneira como o município olha para as vontades que atuam nesse território, sejam elas dos particulares, sejam elas dos munícipes, sejam elas dos defensores, das ONGs, etc. Portanto, a CCDR, no que diz respeito ao plano, nunca deixou para trás nada que considerasse legal. E penso que no estudo de impacto ambiental que está a decorrer, também não há nada que o demonstre, que nós não atendemos em todas as fases do procedimento às questões colocadas pelas partes interessadas. Agora, de facto, nós não podemos, nós, entidade pública, bloquear um procedimento porque alguém não gosta dele. Portanto, isso poderá ser atendido, mas é noutras esferas, não é no âmbito da CCDR, nem como acompanhamento de um plano, nem como autoridade da AIA de um estudo de impacto ambiental, que já teve uma fase longuíssima desde 2016. Portanto, isto é o que se me oferece. Relativamente acho que ainda posso dizer, aos projetos de resolução, a CCDR também já se pronunciou junto da Secretaria de Estado do Ordenamento do Território, no sentido de facto, sobre esta questão de ser uma área protegida e salvaguardada em termos ambientais, caberá principalmente ao ICNF tomar uma posição dentro das suas competências. Relativamente à recomendação do grupo parlamentar do PS, que aponta para que haja aqui uma concertação e um tratamento e uma abordagem consentânea dos vários interesses, no sentido de salvaguardar o interesse público, mas também salvaguardar interesses particulares que ali estão,
penso que nos parece uma posição de princípio correta e foi isso que nós manifestámos junto da nossa tutela, sem que haja daí a conclusão de um instrumento concreto ou um resultado final a curto trecho. Quer dizer, como princípio está corretíssimo. Qualquer operação no território deve ser resultado de uma discussão e de uma concertação de vontades muito variadas, desde interesse público ao interesse privado. Agora, a CCDR, neste momento, Eu peço que não conclua. tem nenhum instrumento na mão para poder decidir ou uma coisa ou outra. Muito obrigado. Muito obrigada e, por enquanto, dou por concluído. Muito obrigado. Eu, corrigido o lapso na representação, que eu agradeço, passaremos então à próxima fase, à ronda de intervenções dos grupos parlamentares. Terá início o grupo parlamentar do Partido Socialista e, portanto, tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Mais uma vez cumprimentar os nossos convidados. Pedir que, em relação à questão da paisagem protegida, ouvi com muita atenção aquilo que nos disse o Sr. Diretor Regional do ICNF, mas queria procurar perceber de facto melhor quais é que são os pressupostos técnicos que podem ou não acordar ou não o acordo desta situação. Queria ainda perguntar à CCDR, porque não foi respondida, a questão de se é ou não permitido que a Presidente Junta de Freguesia de Carcavelos tenha votado a favor do plano contra aquilo que foi a deliberação da Assembleia de Freguesia e, em terceiro lugar, também não foi respondido se alguma vez existiu ou existe em Portugal ou noutro sítio alguma coisa que permita de facto excepcionar a nível nacional aquilo que já é o ordenamento ou o regime jurídico urbanístico. Em quarto lugar, queria acrescentar uma nova pergunta, porque acho de facto, tendo em conta aquilo que é o princípio do projeto do Partido Socialista, tem a ver com o ecossistema urbano no seu todo, que acho que é importante o ICNF e a CCDR considerarem aquilo que é o resto do enquadramento. Não só aquilo que foi a impermeabilização, a betonização dos terrenos a oriente com a questão da nova SBE, mas também e substancialmente aquela que é a destruição do sanatório Dr. José de Almeida para construir um hospital que em tempos esteve concessionado à CUF e uma instalação de uma instituição de ensino superior, destruindo aí também património arquitetónico, mas naturalmente resultando também num prejuízo ambiental, e ao lado disso, com ainda mais grave prejuízo ambiental, a previsão de uma construção de um hotel da cadeia Hilton, que a Câmara Municipal aceitou dar uma isenção de 2 milhões de euros, porque o projeto da construção do hotel não previa um conjunto de espaços verdes que eram obrigatórios segundo o regulamento da Câmara Municipal. E o Grupo Parlamentar do Partido Socialista já tem feito várias perguntas por considerarmos que esta isenção de 2 milhões de euros constitui uma ajuda de Estado ilegal à entidade que quer construir o projeto urbanístico do Hotel Hilton, mas procurávamos perceber se de facto Hotel Hilton, Hospital CUF, mais Peperux, mais construção da nova SBE, tudo isto constitui uma enorme betonização que visa destruir por completo aquela que é o património natural e patrimonial que existe naquela zona da nossa freguesia e que, de facto, por isso já mereceu a censura e a oposição por parte da população, e nesse sentido entendemos que na avaliação ambiental e urbanística, termino, Sr. Presidente, que a CCDR e o ICNF fazem, devem ter em conta o conjunto e não apenas a árvore. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Usará agora da palavra o Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Hugo Patrício Oliveira. Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Cumprimento naturalmente os representantes do CNF e da CCDR, a quem, confesso que peço desde já desculpa porque estamos perante matérias muito importantes, mas o que ouvimos agora na intervenção anterior parece que estamos a discutir mais na Assembleia Municipal de Cascais do que provavelmente na Assembleia da República. E, portanto,
recentrando aquilo que é a questão essencial aqui, se eu percebi bem, e tendo em conta o princípio da legalidade, eu perguntava o seguinte, se eu entendi bem, o processo cumpre todos os preceitos legais, não há nenhuma ilegalidade, nem nenhum incumprimento. E se houvesse, naquilo que é um processo de plano de pormenor, e por isso houve a conferência de serviço e a necessidade de haver concertações, foram ultrapassados nessa sede. E se, eu entendi bem também, de facto, aquilo que é o resultado dessa conferência de serviço e dessa concertação, estamos perante uma redução significativa daquilo que é o índice de construção, ou seja, no que diz respeito à densidade de construção, nomeadamente, cito, penso ter sido esta a expressão, na área de costa, e se há um aumento de facto também das áreas verdes neste plano. Sobre, naturalmente, para a representante da CCDR-LVT, sobre a questão da área protegida. Eu perguntava, se não estou em erro, uma área protegida, se houver essa deliberação, e, portanto, aliás, se for essa a intenção, que possa ser uma área protegida nacional, e eu confesso que fiquei aqui com uma dúvida, mas se eu percebi bem também, não deveria ser nacional, a ser alguma coisa seria local, mas posso estar errado na forma como ouvi, mas, de facto, a existir significaria deitar, entre aspas, abaixo aquilo que é este plano pormenor. E isso teria como consequência que o promotor não pudesse construir neste território. E também teria como consequência a indenização devida por esse facto. E se assim for, essa responsabilidade, quem é que terá que assumir, nesse caso de haver uma área protegida que impeça a realização deste plano, ou a concretização deste plano de pormenor? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Usará agora da palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Fabiano Figueiredo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o ICNF e a CCDR de Lisboa e Val do Tejo pela sua presença na Comissão. Farei questões muito concretas e muito curtas, porque, sendo certo que os planos podem estar formalmente dentro da legalidade, o que interessava aqui saber é qual é o entendimento das duas entidades sobre a relação do plano pormenor de reestruturação urbanística de Carcavelos Sul no que aos objetivos e à política orientadora do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, PNPOT, o Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa, PROTAML, e o Plano de Ordenamento da Orla Costeira para o troço da Cidadela de Cascais, Forte de São Julião da Barra, POC, dizem respeito. Porque sucintamente e de forma sumária, estes programas estes planos procuram orientar as políticas públicas para a preservação e valorização dos recursos ambientais, cada vez mais exíguos, principalmente na área metropolitana de Lisboa e particularmente na zona costeira, porque é do nosso entendimento, e como é certamente também de vários movimentos de cidadãos que aqui já se expressaram, que o plano de pormenor que se propõe avançar, propõe-se fazer precisamente o contrário do que é enunciado destes programas, e a consequência direta disto será fazer desaparecer o único manto verde que resta entre Algés e Cascais, substituindo por um manto de betão, como já se foi deixando à saciedade ao longo das várias audiências que fomos fazendo ao longo do dia. Por último, parece-nos também que não se pode ignorar os objetivos a que o Estado português se vincula no Acordo de Paris e que a Assembleia da República se decidiu vincular quando decretou o estado de emergência climática. Portanto, dentro das competências técnicas e de preservação da ecosfera e dos espaços verdes e da riqueza ambiental da área metropolitana de Lisboa, queria perguntar ao ICNF e à CCDR se entendem
que o plano de pormenor de reestruturação urbanística Carcavelos Sul é o que aquela área necessitava, ou se, preferencialmente, deveria nascer ali um espaço de preservação da riqueza ambiental que deixasse para as futuras gerações uma herança diferente do que mais um monte de betão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Darei agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, à Sra. Deputada Alma Rivera. Obrigada, Sr. Presidente. Bom, parece-nos bastante manifesto que a CCDR aprovou um plano de pormenor que contraria orientações de gestão do território de caráter nacional, regional e local. No Prota-AML diz-se que as zonas remanescentes entre o arco Algés-Cascais deveriam ser utilizadas para usufruto público no sentido de condicionar a construção e o aumento da densidade da construção. Relativamente a outros instrumentos, a REN e a RAN foram sucessivamente mutiladas e limitadas, com exclusões, a nosso ver, convenientemente determinadas. Este projeto e o plano pormenor contrariam objetivos do POC Alcobaça Cabos Pichel, mesmo objetivos mais gerais do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, contrariam a Estratégia Nacional da Adaptação às Alterações Climáticas e o Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas, contrariam aquela que é uma Estratégia Nacional de Gestão Integrada das Zonas Costeiras e, portanto, este plano pormenor contraria objetivamente um conjunto de orientações vastas, contraria o que está no PROT, contraria o que está no POC, e o plano de pormenor não só contraria, como vai exatamente em sentido inverso àquilo que seriam as orientações recomendáveis. Para mais, foi esquecido o interesse histórico da zona, foi esquecido, como já dissemos, as alterações climáticas e, tendo a população levantado todas estas questões, com uma participação abundante e bastante baseada em argumentos muito concretos, só podemos concluir que realmente a participação pública não serve para nada ou que não está a ser levada em conta e está a ser simplesmente ignorada. E é nisto que a CCDR tem responsabilidade, porque os alertas foram feitos e não se continua sempre a se perceber que critérios é que se baseia, afinal, a não ser critérios meramente formais, para aprovar o plano de pormenor e, mais recentemente, o projeto. Continuamos sem compreender de que forma é que foram avaliados, de que forma é que foram tidos em conta, impactos cumulativos, por exemplo, e parece que, no fundo, as orientações e as opiniões que saem são um bocadinho um conjunto de generalidades, depois sem grande vontade de concretamente defender os valores em presença. E, portanto, nós continuamos sem perceber de que forma é que a CCDR acha que este projeto promove um adequado ordenamento do território. Para mais, quanto ao RECAP, nós pedimos que nos disponibilizem então a declaração, o DECAP, para perceber o que é que de facto se entende sobre esta questão. E uma última questão, que é aquela que se calhar mais importa neste momento, porque é aquela que realmente faz a diferença, mais do que chorar sobre o leite derramado, é que, não estando nada construído ainda, porque não está, se a CCDR pondera rever aquela que foi a sua decisão, que a nosso ver foi uma má decisão. Muito obrigado, Sra. Deputada. Usará agora da palavra o Grupo Parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, que nos chega por videoconferência. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar também um cumprimento especial tanto à Sra. Presidente, tanto da CCDR, tanto da Regional de Lisboa e Val do Tejo. Deixar, portanto, duas notas e também fazer duas questões, tanto à Sra. Presidente. Em primeiro lugar, portanto, creio que a Sra. Presidente foi muito bem explícita relativamente a todo o processo como foi conduzido
e que cumpre todas as normas, que cumpre toda a legislação, deixar esta nota de essa referência, portanto foi muito bem explícito. Isto já baralhou aqui um pouco, portanto, os restantes partidos, porque agora já dizem que os planos portanto, estão dentro da legalidade, mas depois, por um lado, portanto, já não percebem e depois dizem portanto, que é mais botão, portanto, acaba que já estão aqui, portanto, um pouco confusos nas suas posições. Mas a questão, portanto, que eu queria colocar, portanto, à Sra. Presidente é, portanto, e a Sra. Presidente, portanto, disse e referenciou, tanto que o plano pormenor, portanto, que foi aprovado, reduzia significativamente, portanto, em termos da área construtiva, portanto, comparativamente, portanto, com os planos pormenor, portanto, anteriores, portanto, aí perguntar-lhe qual é a redução, portanto, em termos de metros quadrados dessa capacidade construtiva, bem como a redução, portanto, do número de pisos comparativamente, portanto, com os planos pormenores, portanto, anteriores, portanto, que tinham sido, portanto, submetidos. Deixar também uma referência, tanto que instrumentos legais, também perguntar à Sra. Presidente, que instrumentos legais existem para reverter um licenciamento, tanto deste género, tanto deste tipo. Era outra, portanto, pergunta, portanto, que queria deixar. Ainda outra, se confirma, tanto que há um aumento significativo, comparativamente com os planos pormenores anteriores, no que diz respeito a mais espaços verdes, a mais zonas verdes. Era também essa questão, portanto, que queria deixar. E uma última nota, Sr. Presidente. Deixar uma nota, portanto, ao Sr. Deputado Miguel Santos, que também deve ser contra a Faculdade, portanto, da Medicina, portanto, da Universidade Nova. Deixar uma referência que a isenção, portanto, do Hotel Hilton diz respeito a isto, foi salientado diversas vezes em sede da Assembleia Municipal e o Sr. Deputado esteve presente. Portanto, que tinha a ver com o valor ou fazer uma certificação energética ambiental do edifício. Isso dá uma certa isenção de taxas de acordo com os regulamentos existentes tanto do município, não é total, depende do tipo de certificação, mas lá está aqui as questões ambientais em cima da mesa. Se a certificação for do nível X, terá a maior isenção, se for uma mínima, terá menor isenção tipo Y. Deixar aqui esta nota, porque não basta vir aqui dizer demagogias e levantar aqui um conjunto de situações, sem dizer, tanto toda a informação, portanto, que eu não podia deixar esta nota, portanto, e de condenar essa intervenção, tanto foi feita pelo Sr. Deputado, portanto, Miguel Matos. Muito obrigado, Sra. Deputado. Por último, temos o Grupo Parlamentar do PAN, o Sr. Deputado André Silva. Não está? Eu peço desculpa, entretanto, já foi retirada esta. Olha, afinal o CDS não está presente, afinal o PAN não está presente, Sr. Presidente. Há bocado fui acusado de não estar presente, estive presente em todas, afinal o PAN não está presente. No tema tão importante, afinal o PAN não está presente. Não podia deixar esta nota, Sr. Presidente. Peço desculpa. Sr. Deputado, eu peço que não entremos em diálogo. Eu peço desculpa, Sr. Presidente, mas não podia deixar de passar esta nota. Muito obrigado, Sr. Deputado. Reforço o pedido. E, portanto, entramos na última fase desta audição, em que ambas as entidades dispõem de 5 minutos para a resposta às questões formuladas pelos grupos parlamentares e pelos senhores deputados. Por ordem, tem a palavra o ICNF, o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas. Não sei se pretende responder o Sr. Presidente, o Engenheiro Nuno Banza, ou o Engenheiro Rui Pombo. Deixo à vossa consideração. Senhor Presidente, será o Engenheiro Rui Pombo. Muito obrigado. Então, faça favor, Sr. Engenheiro. Muito bem. Então, só tentando aqui, eventualmente, sintetizar daquilo que me pareceu serem as questões que eram direcionadas para o ICNF, sendo que a maioria das intervenções dos senhores deputados e das considerações que colocaram, penso que será a CCDR a entidade mais capaz para responder às mesmas. Naquilo que ao ICNF diz respeito, eu voltava a dar nota, conforme referi na minha intervenção inicial. O ICNF participou neste processo enquanto entidade externa, no âmbito de um pedido de parecer que a entidade competente, coordenadora do processo da AIA, entendeu e bem, porque assim é estipulado e legalmente previsto, formalmente previsto, quando assim se entende, consultar as entidades externas que se entendam necessárias e cujo contributo seja positivo para todo o processo. E o ICNF, digamos, dentro daquilo
que são as suas competências enquanto Autoridade Nacional de Conservação da Natureza e Autoridade Nacional Florestal, pronunciou-se exatamente nesses mesmos termos e no estrito cumprimento daquilo que são as suas competências em razão de matéria. E, portanto, foi essa a pronúncia que foi feita. Relativamente àquilo que é a iniciativa que poderá eventualmente haver para a criação de uma paisagem protegida de âmbito local, e dar nota ao Sr. Deputado do PSD que penso que percebeu corretamente os valores existentes não são significativos ou relevantes que justifiquem uma iniciativa de criação de uma área protegida de âmbito nacional, portanto, que pudesse ser integrada na Rede Nacional de Áreas Protegidas. No entanto, poderá haver sempre, nesta e noutras situações, iniciativas territoriais que podem levar digamos, à classificação de uma área, uma passagem protegida de âmbito regional, intermunicipal ou local. E, portanto, essa iniciativa não cabe ao ICNF, portanto, da análise que é feita, que o ICNF faz, e no caso em concreto, dos valores existentes na área em estudo, os mesmos, conforme já se referiu, não são relevantes para que seja tomada uma iniciativa de criação de uma área protegida de âmbito nacional, e, portanto, essa iniciativa será de outra dignidade que não o ICNF, e, portanto, poderá eventualmente existir, e o ICNF pronunciar-se-á apenas se dessa iniciativa resultar depois uma deliberação em que seja proposto que essa área possa vir a ser classificada ou integrada na Rede Nacional de Áreas Protegidas. Caso contrário, o ICNF acompanhará apenas o processo. No entanto, dizer que as medidas de minimização que o ICNF considerou e colocou e que fazem parte da DIA e do RECAP, apontam exatamente no sentido de toda a área verde existente venha potenciar, digamos, com a integração e a potenciação de espécies autóctones, espécies endémicas e de toda a estrutura hídrica existente, potenciar o favorecimento do aparecimento de espécies de fauna e flora prioritárias nesta área e que potencialmente podem vir a existir, sendo que do levantamento que é feito, elas não são relevantes à data atual. Portanto, dar nota só e concluindo que a área e os valores em presença não justificam a iniciativa da criação de uma área protegida de âmbito nacional, podendo eventualmente haver essa iniciativa na classificação de uma paisagem protegida de âmbito local, cuja iniciativa não cabe ao ICNF. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Então, usará agora da palavra também para uma resposta aos grupos parlamentares a doutora Paula Pinto. Bom, eu tenho aqui uma série de questões, eu não sei se hei de seguir, mas eu vou optar por colocar a mesma ordem de questões, embora colocadas por pessoas distintas. O senhor deputado do PS e a senhora deputada do PCP colocaram ambos questões que são de natureza procedimental e que eu gostaria de esclarecer. Primeiro ponto. A CCDR de Lisboa e Val do Tejo não tem competência fiscalizadora, nem de acompanhamento, nem de atuação sobre os órgãos autárquicos e os seus procedimentos administrativos. Isso é uma competência da DGAL e da Inspeção das Finanças. Portanto, se a senhora Presidente da Junta de Freguesia cometeu um ato que não é dentro das suas competências, isso não é da esfera da CCDR. Mas as CCDRs não aprovam planos municipais. Quem aprova os planos municipais são os municípios. As CCDRs emitem parecer e acompanham o plano, coligem e articulam os pareceres setoriais e daí resulta uma indicação ao município se o plano deve ou não seguir para discussão pública e se está em condições ou não depois, porque cumpre os decretos,
os dispositivos legais e regulamentares. Eu volto a insistir que, como disse, o PROT é um plano que não é à escala da execução. Portanto, quando nós falamos que é de fruição, há quem possa dizer que se a construção está abaixo de 50% da área de intervenção do plano, o que prevalece é o uso público. Portanto, o índice que era de 0,5, que já vinha do primeiro PDM de Cascais, foi cumprido e nunca foi contestado pela CCDR. O que aconteceu foi redefiniu-se o desenho e redistribuiu-se o uso habitacional de modo a retirar da faixa costeira, ou seja, da frente da marginal, aquilo que era mais denso e com maior sércia. Mas não houve uma redução, só houve redução em relação a 1999, que nós tivemos aqui uma proposta de 1.500 fogos. Portanto, a proposta que vem em 2011 já tem a ronda os 900 fogos. Houve uma redução brutal a esse nível. Agora, a área, a densidade global, manteve-se abaixo do 0,5. O que se reconfigurou foi o desenho e onde é que se colocam os edifícios de maior sércia. Portanto, recuaram em vez de estarem na frente do mar. De facto, a faixa da linha de Sassueiros, da Ribeira de Sassueiros, mais todo o parque urbano, todo ele foi alargado, principalmente no troço final, no seguimento, precisamente, das conversações com a REN e com o plano de ordenamento da Orla Costeira. Relativamente às especificações do plano de ordenamento da Orla Costeira, nós não temos competência própria, portanto, isso é um problema da APA. E a APA emitiu um parecer favorável em sede de concertação do plano. Relativamente ao PNPOT e às alterações climáticas, eu gostaria só de recordar que nós estávamos em 2011. Estamos em 2021. Se o plano se pode alterar para se reconfigurar a todos estes instrumentos científicos e legais que existem hoje e que não existiam à época, pode sim, mas por iniciativa do município, porque é um plano municipal. Portanto, a CCDR não pode chegar ao pé do plano e dizer agora tem que se adaptar ao plano das alterações climáticas. Isso não pode ser, porque, de facto, há uma consolidação de um direito. Agora, se há ou não legalidade no sentido estrito, isso, de facto, a ação pública é a ação pública que terá os seus meios legais para poder recorrer-se. Não seria o primeiro, nem o segundo, que seria levado aos tribunais por as pessoas entenderem que há questões legais e não legais, aí sim, de natureza subjetiva, que não estão a ser salvaguardadas, numa base de relação de cidadania. Mas isso não é uma implicação direta das competências da CCDR. Relativamente a nós fazermos chegar os elementos do estudo de impacto ambiental, nomeadamente o que é que foi estabelecido na DIA e depois na TCAP e o que é que está a correr, eu agradeci ao Sr. Presidente que nos desse indicações expressas a quem é que nós devemos dirigir esses elementos, que a CCDR certamente o fará e no cumprimento das suas obrigações, como é óbvio. Reverter a situação do plano e é o que eu já disse atrás. Não há reversão possível. O que há reversão é o município dizer que revoga o plano ou que o vai alterar no sentido de o adaptar a variedíssimas coisas que assim entenda. Mas a iniciativa nunca pode ser da CCDR. Portanto, estas questões dos projetos de resolução dos partidos que foram apresentados ao Governo é outra esfera de atuação, que não é da CCDR. Portanto, nós não podemos revogar plano nenhum, porque nós aceitámos em concertação e o município assumiu que essa concertação seria consequente com aquilo que aprovou e publicou.
Portanto, eu penso que terei respondido a tudo no geral. Penso que não me faltou nenhuma pergunta em concreto, mas pronto, se houver alguma questão que eu tenha ainda falhado, se me derem a oportunidade de a repetirem ou colocarem de outra maneira, eu estou disposta a responder. Muito obrigado. Eu aproveito para informar que a documentação que possa remeter, que seja dirigida aos serviços da Comissão de Ambiente e que depois, posteriormente, será disponibilizada a todos os grupos parlamentares. Agradecer a participação das entidades convidadas, do ICNF e da CCDR, e de dar nota que foi uma discussão profícua, apesar de ou noutro momento de ter sido importada discussões de órgãos das autarquias locais, nomeadamente do município de Cascais, e que a mim me fez revisitar funções anteriores, quando assumi funções de vereador de Urbanismo e Planeamento da Câmara de Coimbra. Ela serviu, e foi longa, para o tema em análise e também para os grupos parlamentares, naquilo que será certamente um dia a revisão do quadro legal que rege estas matérias. Até porque o conjunto de entidades aqui ouvidas, hoje, grande parte delas estão vinculadas ao princípio da legalidade e têm que cumprir aquilo e as disposições emanadas quer pela Assembleia da República, aprovadas na Assembleia da República e pelo Governo. Portanto, posto isto, passaremos à segunda parte da nossa reunião e, se ainda estiver em linha, agradeço mais uma vez ao ICNF e à CCDR. No que concerne à segunda parte, temos só um ponto, que é a discussão do projeto de resolução do PAN, que recomenda ao Governo que proteja a Quinta dos Ingleses e que foi requerido o adiamento pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, pelo que é o primeiro adiamento, é uma imposição regimental e, portanto, dá-se esta informação, considera-se adiado e não tendo mais nada no ponto de hoje, não sei se os grupos parlamentares têm algo a acrescentar. Não havendo, declaro por encerrada a presente reunião. Muito obrigado.